Graça e paz, irmãos. Foi dada aqui a oportunidade de nós estarmos meditando um pouco na palavra de Deus nesse devocional. E eu quero aqui fazer menção no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 13, que diz: Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas com grande cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Até o versículo 18 aqui. Estou meditando um pouco sobre isso. Eliseu, um profeta muito usado, por Deus, um profeta que no seu tempo fez a diferença no meio do povo de Israel. E por ele fazer uma grande diferença, por ele ser um homem escolhido para uma grande obra, uma tão grande obra, diz a palavra de Deus que ele, através das revelações passadas por Deus para ele frustrava os planos do rei da Síria. Toda vez que o rei da Síria procurava tramar alguma coisa contra o rei de Israel, os planos eles eram revelados a Eliseu por tamanha intimidade que Eliseu tinha com Deus. E Eliseu assim reportava ao rei de Israel, e ali os planos do rei da Síria eram frustrados. Nisso, a fúria do rei se levantou contra Eliseu, quando ele fica sabendo dessa intimidade, desse contato direto que Eliseu tinha com Deus, e pelas misericórdias de Deus através da vida de Eliseu. Diz a palavra do Senhor que agora o rei, revoltado com Eliseu, manda prender Eliseu e faz um grande cerco numa cidade chamada Dotã, aonde Eliseu ali estava junto com seu servo Geazi. E a palavra diz que naquele cerco o rei ele já estava esperando. A palavra não fala isso. A palavra não fala, mas por ele enviar um grande exército com seus carros e cavalos, guerreiros, para poder cercar a cidade, eu posso conjecturar, eu tenho o direito de conjecturar que o rei imaginava que teria uma grande vitória através daquele cerco. Só que a palavra de Deus vai dizer que agora, com a intimidade que Eliseu tem com Deus, e ele sabendo que Deus estava a seu favor, Eliseu ele pede para o moço sai, olha e vê, contempla todo o cerco ali na cidade de Dotã, e o moço, por não ter a mesma intimidade que Eliseu tinha com Deus, ele só deu uma olhada com os olhos carnais e não conseguiu contemplar aquilo que Eliseu estava contemplando. Então quero dizer uma coisa. A primeira coisa que eu quero dizer é que talvez a intimidade que você tenha com Deus te faça ver o sobrenatural que já está acontecendo em teu favor. Talvez aqueles que estão ao seu lado não consigam ter a
visão espiritual que você tenha. Então não se deixe levar por aqueles que não têm a mesma visão espiritual que você já alcançou através da tua intimidade com Deus. E Geazi, ele teme com aquele cerco, mas depois que Eliseu ora, aquele cerco ele é mostrado de uma maneira diferente agora para Geazi, porque ele vê ao redor, não é? Daqueles homens de guerra, aqueles cavalos e aqueles carros, ele vê ao redor um outro exército maior ainda, que era o exército de Deus, que tinha sido colocado prontamente para poder defender ali Eliseu e também aquele povo daquela cidade. Tanto que a palavra fala que Eliseu pede para que o Senhor venha ali ferir aqueles homens que estavam prontos para guerrear na cidade de Dotã, ferir aqueles homens com cegueira. E ali o Senhor, ele faz o que Eliseu pede naquele momento. Então, irmãos, existem dois tipos de situação aqui. O homem que consegue enxergar o que Deus está fazendo, pela sua intimidade com Deus, ele já vê a vitória sendo preparada. E tem aqui também aquele homem que não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Ele não consegue alcançar a grandiosidade de Deus através da sua fé. Talvez esteja já se prostrando diante das dificuldades, mas ele não vê que o Senhor está pelejando em favor daqueles que nele creem, daqueles que nele confiam. Então Deus, ele aniquilou os planos e o cerco do rei da Síria. E da mesma forma Deus está fazendo em favor de muito crente que está escutando agora esse áudio e já tem preparado a sua vitória. Amém? Creia nisso, fique com Deus e a paz do Senhor.